A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube digitando O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que a Casa Espírita Maria de Nazaré está com as suas portas abertas, com o bazar que funciona de segunda a quinta-feira, de 13h30 às 16 horas, com peças seminovas, lavadas, passadas por aquele precinho. Também calçados, livros. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Vamos ao estudo de hoje, né, Pedrosa? Que é tudo muito importante para os nossos entendimentos. Boa noite, amigo. Boa noite, Guaraci. Vamos estudar Se Você Pensar. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 999-387699 e o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A responsabilidade de cada um com seus atos, com suas escolhas, é muito grande perante a divina providência. Ninguém escolhe alguma coisa ou realiza alguma coisa que não ter que dar conta daquilo. Então Jesus disse, e Lucas anotou no Evangelho, capítulo 17 de Lucas, que Jesus disse assim: há um determinado momento em que a providência divina te pede, dá conta da tua administração. Qual é a minha administração? Como que eu administro a minha vida? O mundo espiritual recebe a cada minuto pessoas que não souberam administrar o seu tempo de encarnado. Tem aqueles que fizeram muitas coisas boas, realizaram muito bem e são levados para postos de reflexões. Não vão para esse lugar, né, amplo, de luz, mas vão para as reflexões. Tem outros que, infelizmente, ficam presos ao seu passado, presos às suas pulsões mentais na prática contínua do erro. Eu faço e não meço as consequências do que eu faço. Daí que temos que pensar no Evangelho do Senhor Jesus. Dá conta da tua administração. E assim, nós vamos cada vez mais adquirindo o hábito de pensar antes, de sentir, de falar e de agir. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Se Você Pensar. Diz você que a palavra do companheiro é agressiva. No entanto, se você pensar nas frases
contundentes que eles saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer simplesmente por fugir-lhe à oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Sim, é fácil apontar os defeitos alheios, né? Mas e os nossos? Diz haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinente as falhas alheias. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: nossa, eu nunca fui tão humilhado na vida quando fui. Primeiro que a humilhação é você que permite, né? Se você aceitar, muito bem, senão são palavras jogadas ao vento. Normalmente pessoas orgulhosas é que sentem muito isso, né? Eu nunca fui tão humilhado ou humilhada na vida. Ora, a coisa não é bem assim, né? Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas, se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente, para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais nisso. Sim, quantas pessoas que se dedicam, né, à prática do cultivo para a nossa alimentação diária, que trabalha de sol a sol, às vezes debaixo de chuva, de tempos ruins, adoecem. Antigamente era muito comum o arroz do pântano, que é aquele arroz do charco, né? Tem o da terra, o do seco, mas também tem o do úmido. Aquelas plantações enormes, as pessoas ficavam ali atoladas até acima do joelho, né? Plantando arroz em tempo chuvoso. Para quê? Para que a mesa do outro irmão esteja farta. E nós não valorizamos o homem do campo. Sem eles nós não sobreviveríamos. Pedrosa, foi muito bom você comentar isso aí. Foi feito recentemente um estudo dos Estados Unidos. O que leva as pessoas ao suicídio? Quais são as áreas, né, que tem mais índice de suicídio? Aí, em terceiro lugar, tem a saúde, a área da saúde. Segundo lugar, tem a área da polícia, do pessoal que lida, né, com esse assunto. Primeiro lugar, o agricultor. Primeiro lugar em suicídio, o agricultor. Provavelmente porque ele não se sente gratificado pelos esforços dele, como você está falando aí. Exatamente, Guaraci, porque o homem do campo é a base de todo o nosso sustento, tudo sai de lá. O arroz que você come ali, branquinho e tal, foi manipulado, passado nas mãos dele. O feijão, o trigo, tudo, né? Os legumes, verduras, enfim, só saem do homem do campo, dos trabalhadores que trabalham, como eu disse, às vezes de sol a sol. Tempos ruins, tempos muito chuvosos, estão eles lá se matando, adoecendo para que você se alimente. Então nós temos que agradecer muito a Deus e orar também por essas pessoas que se dedicam ao cultivo. Diz você que suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras de sua casa, não tropeçaria na queixa. Você reclama tanto, né? Está sobrando, jogando às vezes fora, enquanto o outro não tem o que comer. Eu li uma historinha curta num livro antigo, há muitos anos atrás, que um homem caminhava com um cacho de banana nas costas e reclamando da vida, mas reclamava tanto. Estou saindo desse lugar, dessa terra amaldiçoada que só tem bananas, né? Eu já não consigo mais comer banana. Preciso viver como ser humano decente. E coloca o cacho nas costas. E durante o caminho, a sua trajetória, ele vai comendo, jogando as cascas fora. Sempre vislumbrava um certo vulto, até que ele vira de frente e vê um outro caminhando, comendo as cascas das bananas que ele jogava. Porque nem isso o outro tinha. Então nós temos que parar e meditar. Reclamamos muito sem razão. Devemos ser gratos, né? Eu já falei aqui nos programas, eu vou voltar a falar, a gente tem que agradecer por tudo, até mesmo das dores, que muitas vezes são necessárias para o nosso despertamento e o crescimento espiritual.
Eu estava comentando há poucos dias sobre nós não agradecemos a água encanada que temos em casa, fácil, abrir a torneira, né? Ligar um chuveiro, tomar um banho. Aí você vai para o Nordeste brasileiro, aqui dentro do nosso país, onde a pessoa tem que andar 3, 4 quilômetros buscando uma água barrenta que divide com os animais para levar para casa, para ali cozinhar, lavar, dividir com os animais domésticos, com aquela dificuldade tremenda nas costas, enquanto você abre uma torneira e fica jorrando água. Nem isso nós não agradecemos. Temos que parar, meus irmãos, de reclamar. Reclame menos, trabalhe mais. Diz você que não pode ajudar na beneficência em razão da velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso. Pois é. Irmã Dulce dormia praticamente em pé, né, porque não conseguia deitar pelo fato de ter problemas pulmonares e dificuldade de respirar, e no entanto fez um trabalho magnífico. O nosso querido chamado gigante deitado, né, que é o Jerônimo de Mendonça, que fazia palestra numa maca, quantas obras beneficentes ele deixou lá em Ituiutaba, sem sequer mexer com parte do corpo. E nós reclamamos, né, por uma dorzinha pequena aqui e acolá. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros. Pensemos em nós próprios e preferimos fazer silêncio, extinguindo o mal. A gente tem que tomar cuidado, Pedrosa, até na nossa casa. Tem pessoas que abrem a torneira para fazer limpezas, né, para lavar louças, e a torneira fica lá jorrando aquela quantidade de água. E preciso também aprender a controlar isso. Porque não é fácil. Você às vezes vai lavar uma louça de um almoço, você gasta 10, 15 litros de água, ou mais, né? Tem gente que gasta muita coisa. Então precisamos saber controlar tudo isso. Porque afinal de contas, Deus sustenta, Deus mantém e Deus dinamiza a vida a nosso favor. Agora, nós temos que tomar cuidados para não excedermos aquilo que está, né, a nossa possibilidade de melhorar e de ajudar a Deus a nos ajudar, né? Então, que ovelhas somos? Podemos perguntar assim, né? Então, Jesus, né, colocou que Ele é o bom pastor e que Ele conhece as ovelhas, e das ovelhas Ele é conhecido. A ovelha que reconhece o Senhor Jesus é porque ele já está buscando algo superior na sua vida. Eu não estou colocando aqui, gente, nada de essas questões religiosas, cansativas, e que não dão sustentação mais para aquela alma sofrida se resolver na sua fé e na sua esperança. Eu não estou falando isso. Eu estou falando do Senhor Jesus como um grande obreiro que dirige o planeta Terra, assim como um diretor de escola dirige lá a escola. O Senhor Jesus dirige o planeta Terra. Só que tem um detalhe. Nós estamos acostumados a convivermos apenas com as coisas aqui da Terra, essa coisa sólida, essa coisa terrena, bruta. E o Senhor Jesus nos convida para avançarmos além. Então, é um mestre que está convidando os seus discípulos a avançar no conhecimento da vida espiritual. Agora, se eu não quero isso para mim, é uma opção, ninguém tem nada com isso. Só que eu vou atrasando a minha evolução. Porque mais cedo ou mais tarde, eu terei que entender isso, né? Então, o bom pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas ao seu cuidado. Então, o Senhor Jesus conhece cada um de nós. Não tenho receio. Nós estamos aqui sob a tutela dele, sabe, gente? Vamos colocar assim, nós somos criaturas sob a proteção e a tutela de Jesus. E ele, então, como mestre, vai nos orientando. É isso que é. Esqueçam religião. Não existe isso. O que existe é a tutela do Senhor Jesus a nosso favor. Jesus não criou religião nenhuma.
O homem, na sua necessidade de buscar esse contato com Deus, ele criou ritos, celebrações, ele criou liturgias que pudesse fixar a mente daquelas pessoas naquilo que estava sendo dito. Então, um rito é isso. Eu faço um rito, eu levanto a mão, baixo a mão, né? Dou um passo para cá, outro para lá. É para chamar a atenção das pessoas para algo que eu estou simbolizando. É uma dramaturgia, é um rito. Então, isso é religião. Agora, a verdadeira posição de Jesus no mundo é a de mestre da humanidade, é a de levar cada um de nós para estágios superiores da consciência. Então, o Senhor Jesus conhece quem é o mais ativo, quem é o indiferente, quem é retardatário, aquelas pessoas que têm o poder de liderança. Ele classifica a lã que vem a produzir. Então, tudo faz a favor de todos. Então, você pode observar aí na sua vida, meu amigo, minha amiga, que a todo tempo você é convidado ou convidada pelo Senhor Jesus para a prática da sua ascensão espiritual. Então, quando você faz alguma coisa de bem, uma obra caritativa, por exemplo, você não está fazendo para ninguém, está fazendo para você. E você está abrindo o teu coração para o teor avançado que supera o egoísmo, que supera o orgulho. Então é tudo um projeto para nos fazer crescer. Agora tem pessoas que se prendem, né? O Pedrosa estava falando, né? Que tem umas pessoas aí, né, Pedrosa, que falam assim, quer ver? Eu nunca me senti tão humilhado. Olha, meu amigo, se você se sentiu humilhado é porque você quis. Ninguém tem o direito de me humilhar. Então, se eu dou razão para isso, eu tenho que entender, ó, eu dei razão. Agora, se eu não dei razão, bola para frente. Eu vou ficar preso porque uma pessoa infeliz falou alguma coisa. Às vezes eu vejo pessoas, sabe, de senho carregado, aquelas pessoas fechadas, né, que não aceitam. Você pode dizer para a pessoa, liberte-se disso, liberte-se dessa pressão que você se autoimpõe, vai em frente. E a pessoa fecha a cara, como diz assim, eu não concordo, eu não aceito. Ó, meu amigo, aí você vai ficar aí retardatário, né? Vai ficar retardatário. Todas as vezes que falaram mal de mim, ou que falam, minha gente, eu procuro entender se aquilo, até que ponto aquilo tem a ver comigo, para eu me livrar daquela situação e caminhar na frente, né? Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem dentro da limitação que as caracteriza o modo de ser do pastor que as dirige. Então a gente vai conhecendo Jesus gradativamente. Mais uma vez, conhecendo o mestre da humanidade, né? De cada vez. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu estava assistindo um vídeo de um jovem muito novo e muito inexperiente, que ele, quando era menino, foi oferecido a ele a doutrina espírita. Ele estudou, gostou, achou aquilo muito legal, muito bom e tal, mas depois ele saiu. Não quero sair não, sabe por quê? Porque aqui fala de um mestre só, mas tem tantos mestres na humanidade. Tudo bem que tem sim, muitos grandes mestres, mas Jesus supera a todos eles. Então esse garoto, esse jovem, não sei a idade dele, deve ter uns 25, 26 anos, ele é muito infeliz, porque ele não entendeu a mensagem da maestria de Jesus. Então ele quer comparar os outros mestres que tivemos aqui ao Senhor. Então você tem, vou dar um exemplo, Sócrates, um grande mestre da humanidade, não tenha dúvida. Qual foi o dia que Sócrates curou? Qual foi o dia que Sócrates encaminhou essas pessoas para Deus? Não era a tarefa dele. A tarefa dele é de falar sobre o homem, da importância do homem, da iminência do homem, da excelência do homem. E assim outros tantos, né? Então é preciso a gente tomar cuidado, meu irmão, porque o YouTube está cheio de coisas estranhas, falando em nome de espiritualidade.
Muito cuidado. Tem muita gente aí fazendo podcasts, né? Videocasts, sei lá como é que chama isso, falando bobagens. Muito cuidado. Não queira ser tão curioso dentro de algo que você não saiba ainda decodificar. Porque eu posso ser curioso, né? Eu posso ser um grande curioso para tentar saber as coisas, mas eu tenho que saber decodificar também. Né? Então, essas ovelhas habituam os seus lugares que eles são prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Então, são aqueles que são os trabalhadores leais do Senhor Jesus. Então, Jesus trabalha no planeta Terra, vamos colocar no planeta, ele deve trabalhar em outros planetas também, mas aqui no planeta Terra, o planeta Terra tem um andamento, ele tem um propósito de existir. A gente sabe que é para educar almas rebeldes ou almas ignorantes, né, que saíram do primitivo. Mais ou menos é isso, o planeta Terra, que a gente pode hoje colocar como uma definição rápida, né? Ajuda os rebeldes, ensina os rebeldes e educa os ignorantes, instrui os ignorantes. Aliás, Platão já dizia isso, né? Você educa o rebelde e instrui o ignorante. Então, o Senhor Jesus precisa de trabalhadores em todas as dimensões da Terra. Lá no mundo espiritual está cheio de trabalhador dele, conduzindo espíritos ainda indecisos, ainda meio que atordoados com todo esse projeto evolutivo, né? Não entendeu bem. Então está cheio de trabalhador. E aqui no mundo físico também estão cheios de trabalhadores de Jesus. Em várias áreas, né, do Evangelho, da divulgação do Evangelho. Agora, é preciso que o trabalhador se alinhe ao Mestre Jesus, para ele não ficar criando coisas na cabeça dele e falando que aquilo é do Senhor Jesus. Então, essa situação tem que ser bem colocada para que eu possa reconhecer definitivamente a direção desse poder divino em favor de todos nós. Então, se eu sou um pastor, se eu sou um padre, se eu sou um dirigente espírita, um orador espírita ou algum outro tipo de segmento do cristianismo, eu tenho que estar alinhado com o Senhor Jesus para que a minha opinião não sobreponha à necessidade de Jesus de instruir o mundo. Então eu tenho que me tornar um discípulo leal, fiel do Senhor Jesus, para que eu possa ser útil na sua grande obra. Assim como é o nosso irmão Pedrosa, não é, Pedrosa? Exatamente, Guaraci, muito bem explicado. Nós vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando se recordam outros tempos. Ela ultrapassou a barreira dos 70 anos. Prossegue lúcida e operante, envolvida em trabalhos voluntários que lhe enchem os dias. Como ela própria diz, faltam horas no meu dia para tudo que preciso e desejo fazer. Vez ou outra sai com amigos. Nessas horas, os tesouros das lembranças assomam. Lembra que morando em cidade interiorana, o leite era trazido na porta de casa diariamente em garrafas de vidro. Chovesse, fosse frio, caísse a geada, chegava o menino, montado em um enorme cavalo. Para se proteger dos ventos e da chuva, vestia uma capa grossa de tecido preto, pesado, que o cobria inteiro e descia pelo lombo do animal, como que num escudo de proteção. Embora a primeira capa impermeável tivesse sido criada pelo químico escocês Charles Mackintosh em 1824, parece que a invenção não tinha chegado àquela cidadezinha do sul do Brasil. Ou talvez fosse de preço inacessível ao povo em geral. Ela observava a cada manhã sua mãe se dirigir ao portão da varanda da casa para apanhar o leite e ficava olhando admirada para aquele menino. Corajoso ele, andando em cima daquele animal que lhe obedecia às ordens de forma tranquila. Por vezes,
ela até surpreendia os olhos do animal, parecendo-lhe dizer: "Conheço você, menina. Venho aqui todo dia. Por que tem medo de mim?" O menino tinha uns 2 ou 3 anos a mais e estava em classe superior à dela na mesma escola. No recreio, ela o ouvia brincar, correr, jogar bola. E se perguntava como ele conseguia se levantar tão cedo, distribuir leite pela manhã, voltar para casa, ir para a escola à tarde e ainda ter fôlego para as brincadeiras. Sua timidez não lhe permitiu se aproximar dele em todo o tempo dos bancos escolares de 1º grau. Nunca soube o seu nome, e ele, com certeza, jamais soube como era admirado por aquela menina que, pelo canto da porta entreaberta, ouvia todos os dias entregar o leite à sua mãe. Naqueles tempos, lembra ela, as crianças eram habituadas ao trabalho. Todas tinham suas tarefas. Antes ou depois da escola, entre o dever de casa, as refeições e a oração em família. Em sua casa, o avô providenciava grossos troncos de árvores que rachava com um afiado machado. A ela, cabia amontoar todos os pedaços de lenha no porão. E diariamente, encher com eles a caixa atrás do fogão na cozinha. Tirava a água do poço e a transportava em baldes, no final das tardes quentes, para aguar as flores e os vegetais. Bons tempos, diz ela, em que éramos ensinados que trabalho é o bem da vida, que trabalhar é viver. Entre amigas, falávamos dos nossos deveres e, por vezes, invejávamos aquelas meninas ricas que diziam que em sua casa os empregados faziam tudo. Hoje, no entanto, olhando para trás, somos somente gratidão. Gratidão a nossos pais por nos terem ensinado que é preciso colaborar, que família é esforço conjunto, que o trabalho nos dignifica os dias. Depois de uma pausa, concluiu: como é bom sentir-se útil, como é bom poder fazer alguma coisa todo dia, a cada dia. Lições do ontem, imprescindíveis para o hoje. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, se o momento que vivemos é de crise, não perturbes, segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa a verdade, porque ela tem voz. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Isso sim tem importância. As coisas materiais que conquistamos, né? Os nossos títulos, ficarão aqui. O que levaremos é o que nós fazemos de bom ao próximo, ao planeta, à vida. São conquistas espirituais intransferíveis. Levaremos para onde formos. Pensemos nisso. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Eu deixo meu abraço a todos vocês que estão aqui conosco, como aquilo que nós acabamos de dizer: sejamos trabalhadores do Cristo, leais, fiéis e inteligentes o bastante. Boa noite, Pedrosa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.